De acordo com uma pesquisa feita em 13 países, os profissionais brasileiros são os mais estressados do mundo. O levantamento apontou ainda que uma das principais reclamações dos entrevistados é a falta de reconhecimento dos seus esforços, o que poderia causar o transtorno da ansiedade. Mas o que seria essa doença? Quando a busca pelo sucesso pode se tornar um problema de saúde? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora no estúdio a psicóloga Patrícia Rossi. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Sempre um prazer. Patrícia, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho, né? Quando que a gente pode saber que ela vira um problema de saúde? Pois é, a ansiedade todo mundo tem, e isso a gente tem que saber. O problema é quando ela vira um transtorno, tá? A gente tem que entender que a ansiedade, ela vem de todos os seres humanos, mamíferos, todo mundo tem. Acontece assim, quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, os nossos estudos, o nosso trabalho, aí a gente começa a preocupar com ela. E aí ela vira um transtorno. E aí a gente começa a preocupar, a ter que procurar ajuda, né? E com relação a essa questão profissional, né? A cobrança no trabalho, o estresse do dia a dia, isso contribui para um aumento no número de casos ou a ansiedade é uma coisa que sempre existiu? Ansiedade, a gente tem relatos da ansiedade, porque hoje em dia é engraçado, a gente fala assim, a gente está na era da ansiedade, nunca se ouviu falar tanto de ansiedade, mas a ansiedade a gente tem desde antes de Freud. Freud foi um que começou a falar da ansiedade do jeito que a gente conhece hoje em dia, mas a gente tem relatos na história de pessoas que já falavam sobre o mal-estar no coração, esse sentimento que eu não tenho nome, né, dessa palpitação, antes mesmo, lá na pré-história a gente já tem pessoas que já falavam sobre isso, né? Então assim, já se tem relatos antes, só que do jeito que a gente conhece com esse nome, ultimamente. E esse tempo corrido, essas quantidades, esse massacre de informação, esse tempo que hoje o relógio não para, parece que o relógio hoje tem mais tempo do que tinha antigamente. As pessoas hoje com Google, esse massacre de coisa de informação, isso a gente não tinha antigamente, né? Então assim, com essa correria do dia a dia, realmente a ansiedade aumentou. Hoje a gente percebe que uma criança, por exemplo, ela tem mais coisas para fazer do que, por exemplo, os pré-socráticos tinham para fazer, né? Ela tem natação, balé, inglês, escola, muita coisa para fazer. Então, até as crianças, a gente estava conversando antes, a idade, tem idade para isso? Não, gente, tem crianças com síndrome do pânico hoje em dia, tem adolescentes na época de Enem, né? Tem todas as idades, idosos com depressão, com ansiedade, então não tem idade para essas doenças. O transtorno da ansiedade, ele pode gerar outras doenças? Sim, pode gerar outras doenças e muitas vezes as pessoas confundem também as doenças, isso é bom a gente saber. Então elas às vezes acham que estão com ansiedade, quando na verdade elas estão com depressão. Isso quem vai diagnosticar isso é muito importante também. Eu tô com uma coisa, eu vou tomar um remédio aqui, né? E aí é importante a gente ter o diagnóstico correto com um profissional da área de saúde. Não vá tomando o remédio aleatório porque o vizinho ou a revista me falou que pode ser o remédio correto. Então é importante a gente diagnosticar com um profissional de saúde. O médico que vai indicar, o psicólogo não indica remédio, é importante a gente saber disso, né? A gente quando está com um transtorno de ansiedade ou uma depressão, a gente precisa conciliar as terapias com o médico, então assim, a gente junta os profissionais, né? A gente tem a conciliação dos profissionais da área de saúde. Agora, Patrícia, a gente falou, né, sobre essa questão do emprego, do estresse, as crianças que têm muita coisa para fazer. O que, afinal de contas, pode causar esse transtorno da ansiedade? Pois é, na verdade, qualquer coisa que me tira da minha rotina, me abale, pode tirar. Por exemplo, se eu tenho uma criança que está vivenciando em casa uma separação dos pais, pode me dar um transtorno de ansiedade. Se eu estou numa fase do Enem, um adolescente, e está abalando minhas estruturas, pode me dar um transtorno de ansiedade. No trabalho, eu estou sofrendo muita pressão, pode me dar um transtorno de ansiedade. Então, assim, não tem uma coisa específica que eu fale, é aquilo. Cada ser humano é um ser humano e ele sofre as pressões de forma diferente. Tem pessoas que são resilientes, que elas conseguem sofrer pressões
se abalar. E outras não, que elas não conseguem. Então, cada um é um, né? E agora, cada situação é um para cada um. Agora, a gente tem que ver, tem pessoas que não dão conta, então elas precisam realmente. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Exercício físico, todo mundo fala, mas exercício físico vai melhorar meu cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E a gente tem que sempre ficar ligado nisso, melhorar o cortisol, e aí vai me dar dopamina, melhorar a serotonina, que vai fazer eu ficar com um bem-estar melhor, alimentação, aquela coisa, mas que balela, gente, mas é o que faz bem. E a gente tem que pensar nisso, melhorar minha condição de vida, para eu ter melhora, ganho de qualidade de vida, para eu viver bem. E é isso que melhora a ansiedade. Agora, Patrícia, uma coisa importante. Teve algum sintoma de ansiedade, sentiu alguma coisa diferente, não pode ter preconceito de procurar um psicólogo, né? Pois é, não pode ter preconceito, né? O psicólogo, ele é uma pessoa que você vai lá, você vai conversar, vai trabalhar. O psicólogo não é... Muita gente tem o preconceito de achar que assim, só é pra louco. Não, gente, ali é pra poder te ajudar, pra você conversar sobre a sua vida, falar cura também. Entendeu? E aí a gente tem a campanha agora do Setembro Amarelo, justamente aí para, né, que essa questão do suicídio. O que acontece? Muita gente está aí para poder ajudar na questão da fala, do acolhimento, e é bom, né? A gente poder escutar já melhora a vida. É sempre importante procurar um especialista, né, Patrícia? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da TVE.